às 16 horas e 25 minutos do dia 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, presentes os procuradores da República Adrianos do Santo Halde e Rodolfo Martins Krieger, compareceu o senhor Alexandre José Lopes Barradas, devidamente acompanhado de seus advogados Carlos Alonso de Sá Gutierrez e Marcela Querino Mangulo, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição de uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Alexandre. Os advogados aqui presentes são seus defensores legalmente nomeados para assistirem esse ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seu defensor, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei de Regência? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 6, pagamento de caixa 2 a Cássio Cunha Lima, pretende responder às questões formuladas? Sim. Vamos às questões. Alexandre, em relação a esse fato aqui, que ocorreu em 2014, o senhor fez um relato prévio sobre a respeito dos interesses da Ambiental, inclusive o contato que tinha havido já antes com o governador Ricardo Coutinho. Isso. O senhor pode especificar como foi tudo isso? Perfeito. Antes da minha chegada, 2009, por aí, grupos da empresa já havia identificado lá no Rio Grande do Norte, Paraíba. Na Paraíba, esse trabalho, né, que poderia ser feito. Isso antes da minha chegada. Quando eu vim para esse era um projeto que as equipes anteriores, inclusive pessoas que não tomaram a empresa, já tinham sabido. Quando eu vim para a empresa em 2010, esse foi um dos ambientes que eu observei. Não fizemos nenhuma doação à campanha a nenhum candidato, mas ficamos atentos à evolução dos fatos. O Ricardo Coutinho, que ganhou a eleição, eu então, como a gente já tinha algum trabalho lá, já se sabia ali do nosso interesse, eu procurei, fui recebido por ele, lá na sede do governo da Paraíba. Quando isso? Quando? Março de 2012. Não, os estudos foram finalizados aqui. Isso deve ter sido março, abril, maio de 2011, no seu primeiro ano de governo. Também eu procurei, fui lá e conversei com ele sobre a possibilidade que a gente já tinha desenvolvido os estudos. O que eu já falei antes, você pode fazer estudo sem precisar ir no lugar. Você pega os NIS, pega as informações, você tem toda a parte cartográfica de sistemas e você então desenvolve e tem uma ideia de um projeto. Em engenharia a gente diz que com 20% de informação você define 80% das coisas. Agora, para você chegar a 100% das coisas, você precisa, aí essa lacuna é maior, entendeu? Você precisa trabalhar muito mais para definir 20%. A gente tinha uma ideia do que poderia ser apresentado. Então eu fui, mostrei a ele que o entorno todo lá tinha problema de abastecimento de água e problema principalmente de esgotamento sanitário, que é um grande problema de todo o Nordeste. Então conversamos com ele sobre isso e propus
uma PMI para estudar o sistema. Como o PMI não custa nada para o governo, essa é a minha avaliação, ele então me autorizou. Mas foi uma autorização que desde o primeiro momento eu senti que era uma autorização meio sem muita vontade, até pelo perfil do próprio governador, que é muito mais estatizante do que liberalizante. Mas mesmo assim a gente correu atrás das informações, tinha dificuldade de pegar as informações e montamos um primeiro pacote, segurei um pouco os custos, utilizei mais os dados por fora, porque eu comecei a perceber de que a gente não teria muito êxito avançando e gastando dinheiro para uma pessoa que eu não sentia tanta firmeza. Mas completamos um primeiro trabalho, tentei levar ele, tentei marcar com ele por várias vezes e consegui, já um ano e pouco depois, em agosto de 2012, fazer uma apresentação a ele dessa proposta. Essa apresentação foi feita em Brasília, ele estava em Brasília e eu consegui, através de um assessor que andava muito com ele, eu me lembro da pessoa, altão e tal, e eu consegui marcar com ele esse encontro. Sentei, levei os brochures para ele, mostrei o que a gente podia fazer, o nível de investimento, a importância que poderia ser e tal. Ele olhou, virou e disse, mas isso aqui mexe muito com a empresa. Então ficou aquela sensação de fato de que ele não tinha maiores interesses no assunto. A empresa se refere, esclareça qual é a empresa. A empresa, mexe muito com a empresa. A empresa, desculpe, a CAGEPA. CAGEPA é a Companhia de Saneamento do Estado da Paraíba. Então, como isso de fato mexe com a empresa, porque no momento que você pega uma parte para fazer um trabalho privado, aquilo ali sai da mão do público. Quando sai da mão do público, diminui a quantidade de funcionários, às vezes terceirizados e outros. Então, ele demonstrou uma certa dificuldade de encarar esse tipo de ação. Mas nessas tratativas de ir lá, de buscar contato, de circular, de ver documento, porque eu tinha uma equipe que trabalhava, mas eu fui várias vezes à Paraíba, eu conheci o senador Cássio Cunha Lima. Na época ele tinha reassumido o Senado. E fui apresentado a ele pelo secretário de Meio Ambiente, que passou a me conhecer, porque eu tive várias vezes lá para fazer o trabalho, e o secretário de Meio Ambiente era uma indicação do senador. Depois eles romperam, inclusive o secretário foi para o lado do Ricardo Coutinho, pelo que eu soube. Então, eu conheci o senador e conversei algumas vezes com ele. E é uma pessoa extremamente lúcida, é uma pessoa que eu respeito muito, a sua capacidade, a sua formação e tal. E nesse desenrolar do projeto, o Ricardo Coutinho, que já mostrava a não intenção de caminhar no projeto, ele foi muito mais forte com relação a isso, porque passou a não me receber, passou a deixar para lá, e então, de fato, eu vi que o projeto não andaria, como não andou. E foi aí que, na política, no início da campanha de 2014, houve o rompimento entre o senador Cássio Cunha Lima e o Ricardo Coutinho com o governador. O senador o apoiou na eleição anterior. E nessa oportunidade eles iriam caminhar separados. Então o senador Cássio Cunha Lima iria enfrentar o governador Ricardo Coutinho. Conversei com o senador e ele me disse que iria partir para... tinha rompido, e iria partir de fato para ser o rival dele nessa campanha, e que esperava que eu o ajudasse. Conto com você, aquela história de conto com você, né? Que é um pedido natural, foi um pedido direto, conto com você. Ele tinha problema de recursos, já o governador, segundo ele, sobrava recursos financeiros. Então, eu, vendo o ambiente,
conversei com o Fernando, a gente já tinha lá um trabalho realizado de muito tempo, antes de mim, sabíamos das necessidades, fui a Fernando e disse, o cenário na Paraíba é esse. O governador Ricardo Coutinho rompeu com o senador Cássio Cunha Lima, o senador está indo sozinho, o senador é entusiasta do projeto, conhece o assunto, eu mesmo o apresentei, ele sabe que a intenção, que a solução passa por aí. A família do senador é de Campina Grande, lá na Paraíba. Campina Grande é um dos maiores, eu acho que é o segundo município, depois de João Pessoa. Tem um problema seríssimo de água. E por diversas vezes, ele já foi prefeito, já teve irmão prefeito, eles já tentaram tirar da CAGEPA, da companhia estadual, a concessão. Porque assim, a concessão é do município. Mas no momento que você faz um contrato-programa, que você passa a concessão, ela está concessionada ao Estado. Muitas vezes essa concessão morre, ela termina, não só porque inspira o prazo, mas também porque não houve cumprimento das metas. Porque quando você passa a concessão, o outro tem que cumprir metas de investimento, de performance. Essa relação não existe, mas, infelizmente, nenhum município, mesmo desassistido pela companhia estadual, ele consegue se sair. Porque eles vão ao Supremo, dizem que é caso temerário, as companhias estaduais, mesmo deficitárias, não liberam os municípios. É um negócio extremamente interessante isso aí. Os municípios, às vezes, têm condições de viver sozinhos. São Paulo, a grande maioria dos municípios, tocam sozinhos. Nós temos vários municípios lá, cobramos, inclusive, uma tarifa muito mais baixa do que a Sabesp. E a satisfação do povo é grande. E a Sabesp vive brigando para, toda vez que tem uma licitação lá, que o município faz, a Sabesp entra e faz impugnação. Isso é só um adendo para vocês entenderem um pouco o tema aqui. Então, a própria Campina Grande, da onde vem o senador, tentou sair várias vezes, e ele sabe que a solução seria uma empresa privada entrar e fazer o trabalho adequado. Ou, se fosse o caso, a empresa enxuta, arrumada para fazer. Então, nessa conversa com o Fernando, ele achou que essa solução era muito boa. O candidato Cássio Cunha Lima estava disparado na frente, impressionante como ele perdeu, porque ele saiu com uma dianteira muito grande, ele é um nome muito forte do Estado. Então nós apostamos, né? Fernando resolveu apostar, e disse, não, eu acho importante, vamos apostar, e me autorizou a procurá-lo, e me autorizou a liberar para ele R$800 mil para a sua campanha. Então, depois desse contato com o Fernando, posterior à conversa que eu tive com ele, que ele me disse que estou saindo, gostaria do seu apoio, eu voltei a Cássio, ao senador Cássio, e conversei rapidamente com ele lá no gabinete dele, o procurei no Senado, conversei rapidamente no gabinete e disse a ele que a empresa estava disposta a fazer uma doação no valor de R$800 mil e que essa doação teria que ser via Caixa 2. Eu me lembro que o senador ficou um pouco inseguro, poxa, mas esse foi talvez tenha sido o único assim que ficou inseguro com relação a isso, mas ele precisava do recurso e eu não teria outra forma de fazer. Então ele designou uma pessoa num preposto dele, salvo engano o primeiro nome da pessoa era Luiz. Eu tenho essa impressão. Designou a pessoa que recebeu esses recursos em Brasília. Esses recursos foram repassados em Brasília. Isso eu sei porque ele não teria como receber na Paraíba e a pessoa recebeu lá em Brasília e a partir daí, eu não sei qual foi a destinação, como foi dado isso. Então, foi combinado com essa pessoa. A partir do momento que eu recebi as informações do Eduardo Barbosa, naquele mesmo processo, o Fernando chamou o Eduardo, autorizou o Eduardo a fazer essa programação e me repassar os dados quando tivessem alocados. Então ele passou para Eduardo, então me passou e eu passei as informações nas datas, foram 2 parcelas e que tem 2 codinomes distintos. Não sei porquê.
mas saíram dois codinomes distintos, mas que tem muito tudo a ver. Um é trovador e o outro é prosador. Aqui o pai do senador foi um grande poeta. Foi governador, foi um grande poeta, foi advogado, poeta, é interessante. Ele tem vários livros disso. E o próprio senador, ele fala muito bem. Então, foi colocado lá num momento trovador e no outro momento prosador. Foi como foi identificado, mas até na primeira informação que eu tive, eu só tinha encontrado o prosador, parece, na primeira vez. Aí eu disse, bom, então, mas não foi só 400 mil, foram 800 mil. Eu sei que foi 800 mil, não vou passar uma informação errada. E aí fui lá, achei esse tal desse trovador. Aí já, tá aqui, né? Com certeza é essa a correlação. Por conta desses detalhes familiares dele, que o senhor recorda, marcou bem o codinome com o histórico do pai dele, etc. Os documentos que o senhor refere são os anexos A e B, né? Isso. São dois documentos, né? Os anexos A e B do Drauzio. Voltando um pouco nos contatos que o senhor teve com o senador, o senhor disse que o conheceu nessas idas lá, quando ainda estava tratando do assunto com o governador anterior. Isso. Ricardo Coutinho. Quando o senador Cássio comunicou ao senhor que iria concorrer e precisava de ajuda, queria ajuda, solicitou ajuda, isso foi no momento em que você estava conversando, ele disse que apoiaria o projeto, ele já tinha falado antes? Não. Essa história desse tipo de projeto, né, nas 3 ou 4 conversas que eu tive com ele, 2 ou 3 lá, uma vez eu visitei no Senado, apenas para conversar, para manter relação, ele ainda estava trabalhando, ele era ligado, não tinha nada. Então, conversas gerais. E nessas conversas a gente falava do nosso trabalho, né, do que era o Odebrecht Ambiental, né, da necessidade do país focar nas concessões, e ele, por ser um homem do PSDB ligado a São Paulo, ao pessoal de Alckmin e de Serra, então eles têm essa visão, né, onde mais tem concessões no Brasil é São Paulo, concessões de estradas, concessões disso, daquilo, a concessão de tudo. E é onde o Brasil mais funciona. Não posso dizer nos outros lugares, mas lá, de fato, você tem. Hoje mesmo está no jornal que 5 aeroportos de São Paulo estão sendo concessionados, né? Saiu o edital hoje de 5 aeroportos de São Paulo. Então, lá as concessões. É uma política do PSDB. E ele, como homem do PSDB, do centro do PSDB, ele foi presidente do partido, inclusive, ele acredita nessa política macroeconômica, né, de transferência da atividade produtiva para o setor privado. Isso eram conversas, foram umas 2 ou 3 conversas, no máximo, que eu tive com ele sobre isso aí, e eu, inclusive, o procurei uma vez nesse momento para dizer, olha, vai ser difícil trabalhar lá, porque nós não estamos conseguindo caminhar com o projeto. E ele disse, a cabeça do governador Ricardo Coutinho é outra. Ele não vai enfrentar, eu acho difícil ele enfrentar os sindicatos, acho difícil ele enfrentar a CAGEPA, que é a companhia estadual, para poder caminhar com qualquer projeto de concessão. Então nós conversamos algumas vezes sobre isso. No momento do rompimento, se deu, acho que, questões políticas mesmo, ele começou a perder espaço, questões internas lá, não teve nada a ver com o projeto. Então, no momento que porque os dois são pessoas bem diferentes, bem distintas. Eu tive a oportunidade de conhecer rapidamente o governador e tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor, não tenho intimidade, mas conversei algumas vezes, conversas estruturais com o senador Cássio, e são completamente diferentes. É você pegar um esquerdista e um liberal. São bem diferentes, são conversas completamente diferentes. Então, naturalmente, um governo desse tenderia a ter um desfecho como aconteceu. Então, eles romperam, o senador
acabou saindo para o governo, enfrentando o Ricardo Coutinho. E foi aí que a opção nossa, se eu iria ou não, ou eu esquecia a Paraíba, ou dizer, bom, tem uma opção aqui, que seria tentar apoiar o governador, o senador Cássio Cunha Lima, para caso ele ganhasse, a gente pudesse voltar a trabalhar na PMI e tivesse a oportunidade de ter um mercado. Nessa reunião em que ele pediu ajuda, o termo que ele usou foi esse: você precisa me ajudar. Você lembra como é que foi que ele falou? Muito simples. Os jornais, uma das minhas funções sempre foi estar up to date, né, do que está acontecendo, principalmente na minha área de ação. E as ações, hoje eu vejo que se eu pudesse eu voltava atrás, mas as ações políticas fazem parte do nosso negócio. Você precisa ver como as coisas estão caminhando, quem é que está lá na frente, quem não está. Então, o caminhamento do que já vinha acontecendo lá, né, das informações que eu tinha, já me dava mais ou menos o caminho. Então, quando eu já sabia que o negócio estava mal, que a declaração de imprensa, você recebe os extratos também, declaração de imprensa, isso e aquilo, você começa a ver que os dois estão tomando rumo distintos. Então, num desses encontros rápidos com ele me disse: olha, vou partir, tomei a decisão. Me lembro até que ele citou um assunto, ele citou algo interessante, porque ele me disse o seguinte: já comuniquei ao governador Eduardo Campos, de Pernambuco, porque o governador Eduardo Campos, falecido, ele era o chefe do PSB de Arraiz, o PSB, né? O Ricardo Coutinho era PSB lá, mas batia a cabeça com o Eduardo. Então, quem segurou muito ele para não brigar com o Eduardo, ou com o Ricardo Coutinho, foi o governador Eduardo Campos. Eu não sabia disso. Ele, nesse dia, disse: olha, já comuniquei a Eduardo, que eles eram muito amigos, já comuniquei a Eduardo, rompi e vou enfrentar ele. Eu me lembro que ele me disse esse assunto. Vou enfrentar ele, vai ser uma briga dura, porque é sempre difícil você enfrentar uma reeleição de um governador. Tem a máquina do Estado, então não precisa dizer muita coisa. É sempre difícil. Vou enfrentar e vou precisar de ajuda. Então, seria uma inverdade da minha parte dizer que ele me pediu dinheiro. Ele precisa, mas mostrou a sua necessidade de ter ajuda, e ajuda financeira. Sim. O senhor automaticamente entendeu com ajuda financeira? Eu não voto lá, eu voto na Bahia. Então, sim, não havia outra ajuda que não fosse a financeira. Preciso de ajuda. Então, tá certo, tá entendido. Foi aí que eu conversei com o Fernando, fizemos uma avaliação de tudo. Eu me lembro até que a gente entrou lá no Ibope para ver como é que estavam os candidatos, como é que estavam as prévias, né, das prévias e tal. E a presença de Cássio, do senador na campanha, dava assim uma disparada imensa, pelo nome que ele carregava, pela popularidade e tudo isso. Mas não foi suficiente. Nem a nossa ajuda, nem... O senhor lembra quando foi esse encontro em que ele pediu ajuda? Acho que abril. Foi cedo ainda, porque foi logo que eles romperam. Você não rompe em agosto, você rompe um pouco antes. Deve ter sido de março para abril. De 2014. 2014. E onde teria sido a reunião, o encontro? No Senado. Eu, às vezes, em Brasília, quando podia, eu visitava. Devo ter visitado ele umas 3 vezes, 2, 3 vezes. É um pouco do meu papel conversar com as pessoas. Então, eu visitei, até para saber como as coisas estavam andando.
Então o nome do preposto que ele indicou, o senhor não recorda. Talvez Luiz. Um momento. Ele me disse isso. Não foi. Depois é que eu tive com ele no gabinete. Depois, quando eu voltei. Ele me disse isso na saída do restaurante Sorro, em Brasília. Eu estava entrando no restaurante, ele estava saindo do restaurante. Encontrei com ele. Eu me lembro perfeitamente. Foi quando ele pediu ajuda. Não, quando ele me comunicou isso e disse que contava com a minha ajuda. Na saída do restaurante Sorro. Eu estava entrando e ele estava saindo do restaurante. Ali no lago. Mais ou menos, sabe o que o senhor falou? Março, abril. Mais ou menos nessa época. Porque ele me disse, acabei, tinha sido naqueles dias ali. Acabei de tomar a decisão, comuniquei inclusive a Eduardo Campos, rompi e vou ser candidato. Preciso da sua ajuda. Conto com você, uma coisa assim, conto com vocês, conto com... Nossa, certo. Depois que o senhor foi falar com o seu superior, o Reis, Fernando Reis, e foi definido o valor, o senhor reencontrou o senador. aí eu procurei e disse a ele que a empresa estava disposta a apoiá-lo, sim, né, e que nós poderíamos disponibilizar R$800 mil. Mediante um caixa 2. Mediante. Aí... Foi aí que eu já relatei. Ele relutou com relação ao caixa 2. Me lembro que foi o único desses todos que, poxa, mas não tem como fazer. Eu disse, olha, nós não temos outra opção. Eu não tenho outra opção. Ele relutou um pouco, né, mas não teria opção. A opção seria não aceitar. E aí, naquele mesmo momento, ele já indicou... não aceitar e ficar com dificuldade. Não é que não teria opção. A opção seria não aceitar. Toda essa história que o senhor relatou, então, de envolvimento, projetos anteriores, havia, então, um propósito específico, nesse caso da Odebrecht Ambiental, que era implementar esse PMI que não teve segmento com o governador Coutinho. Esse foi a motivação específica. Essa foi a motivação específica. Consequentemente, é evidente que Coutinho não teve contribuição, né, da Odebrecht, e os recursos foram canalizados. Mas eu lhe diria uma coisa, se tivesse, seria igual àquela governadora que eu contei, porque ele não enfrentaria, não é o estilo dele. É muito Nesse caso não havia mais nem promessa, né, nesse sentido. Né? Olha, bom, depois eu comento. No encontro rápido que tiveram no restaurante. Fora do restaurante. Fora do restaurante, ali no entorno. Eu estava entrando, ele estava saindo. Quem é que estava junto? Tinha alguém junto? Alguém presenciou isso? Eu estava com um colega, ia jantar com um colega de empresa. Estava entrando, eu tinha saído de uma reunião do escritório, estava entrando. Ele estava saindo, tinha mais algumas pessoas. Eu então, vai e tal, puxou, fomos nos afastamos, caminhamos um pouco assim, o colega me esperou, as pessoas que estavam com ele lá esperaram, devia ter umas 3 ou 4 pessoas que eu não conheço, então conversamos algo como 5 minutos e depois eu o procurei. Então esse momento então do contato dele, porque essa informação é muito rápida, eu já tinha visto nos jornais, ele chegou e disse, tal, preciso de sua ajuda. Certo. Essa parte de preciso de sua ajuda, não havia ninguém junto com vocês? Não. E lá no gabinete? Nunca. Só se for um preposto... Que é de confiança. E lá no gabinete do Senado também não? Também não. E aí ele... Oi, desculpe. Não, apenas a pessoa que ele pediu para passar as informações. Aí depois que ele, como o senhor falou, ele relutou, ele já indicou a pessoa que deveria que tratar desse assunto. Ela estava ali presente? Não estava presente. Eu voltei lá depois, porque eu ia programar, ia ver, e aí eu voltei lá depois, deve ter sido aí umas 2 ou 3 semanas, porque você tem que fazer a programação, você tem que mandar tudo. Voltei lá e ele então chamou a pessoa, aí a pessoa estava lá, ele chamou, o que ele disse, eu acho que o nome é Luiz. E seria a pessoa, me deu o telefone
que eu usei naqueles momentos, nos 2 repasses, e pronto, desliguei, eu tirei da minha informação, e por isso que eu nem me lembro direito. Agora, acho que o nome, puxando pela memória, era Luiz. O senhor tem alguma ideia de quantas vezes o senhor esteve no gabinete do senador nessa época? 2014? 2, 3 vezes? O senhor se registrava para entrar lá, lembra disso ou não? Você, para entrar no Senado, tem que se registrar. Né? Mas às vezes, você não vai só então, não é o fato de você ir no gabinete de uma pessoa que... Então, você pode ir em 2 ou 3 gabinetes, mas tem registro. Não me lembro se o registro foi exatamente para ele, mas tem registro. O senhor fez um agendamento prévio de que teria uma reunião para tratar desse assunto com o Cássio? Não, o que eu disse a ele, depois que eu encontrei com ele, eu disse a ele, beleza, vou te procurar. Então, antes de procurar ele, eu procurei o meu superior hierárquico, a pessoa que podia definir alguma coisa. Eu não ia prometer nada, nem achar, nem nada, se não tivesse a definição. Né? Quem definia não era eu. Nem valor e nem o sim final. Eu podia até dizer, olha, é um cara que é importante, né? A gente, dentro dessa maneira errada de se apoiar, né? Já que estava se apoiando, era uma pessoa a ser apoiada por tudo. Então, voltei a Fernando, desse momento conversei com o Fernando, definimos, então eu voltei e lá em Brasília eu procurei, né? Tanto, você pode ligar tanto para o gabinete, ou pelo próprio celular, não tem dificuldade, as pessoas hoje têm acesso, né? Não é difícil você marcar um encontro. Então, acho que logo depois disso aqui, meado de abril, foi quando eu tive com ele, final de abril, e a gente então marcou lá, tive no gabinete, conversei esse assunto com ele. Agora, como as programações financeiras, elas estavam muito cedo ainda, normalmente programação de campanha a gente começa em julho, agosto, vai segurando, porque assim, se você der trela mesmo, os oficiais, quando se faz, o cara quer lá atrás, né? O gasto de campanha começa quando o cara pensa em ser candidato. Então, a gente sempre, as programações eram mais para frente. Então, aí estendeu um pouco, foi quando eu fui falar com ele lá no final de abril e disse a ele que o valor era esse e tal, que iria programar. Voltei, fiz a programação, voltei lá. Então eu devo ter estado lá essas 3 vezes, para dizer a ele ok, e a programação uma vez anterior. Mas houve um contato prévio com ele ou com o gabinete para dizer que ia, ou o senhor aproveitou outra ida ao Senado, como o senhor referiu? O senhor tem recordes desses dados? Não, eu tinha o celular dele, eu ligava, senador, o senhor está aí e tal, não sei o que, eu estou aqui em Brasília, eu queria conversar, isso não tem nada que impeça a gente de fazer isso. Não, pode vir, procure tal secretária que eu vou deixar seu nome aqui. Porque às vezes você chega, perguntar, então a pessoa tem que te chamar. Isso qualquer uma autoridade que você já conheça, não é nenhum problema fazer isso. O senhor teria outros dados a respeito desse Luiz que foi apontado como preposto para esses encaminhamentos? Se foi referido que ele trabalhava lá, características dessa pessoa, características era baixinho. físicas? Me lembro da estatura, meio claro, baixinho. Eu não sei se ele era funcionário do gabinete ou estava ali prestando algum tipo de serviço, mas era uma pessoa de confiança do senador. Se era funcionário do gabinete ou se eu não tive mais com ele, não voltei a estar com ele.
depois da eleição, eu tive com o senador mais outra vez, eu acho que o ano passado, o ano passado eu tive com ele uma ou duas vezes, tive no gabinete dele. É uma pessoa que se tornou, uma pessoa, eu não posso dizer amiga, né? Mas é uma pessoa que se tornou uma pessoa de relacionamento. Então, interessante chegar lá, estou aqui, vamos bater um papo. Nós nunca jantamos, nem fizemos nada junto, mas eu já passei algumas vezes lá para conversar sobre a situação disso, a situação daquilo, como é que está o país, como é que está projetos, conversas gerais. Né? Então, algumas vezes eu estive com ele. Assim. O ano passado eu devo ter ido lá mais uma vez, ou duas no máximo, não preciso datas, e não tive mais com essa pessoa. Por isso que eu não sei se a pessoa estava, era funcionário ou não de lá, porque eu não tive mais com essa pessoa. Eu tive nesse dia, fiquei com contato e fiz os dois repasses para ele. Fiz as duas comunicações, que ele me disse onde ele estava e aí o pessoal, e eu passei a informação para que fosse levado até ele o recurso. O senhor sabe onde é que foi entregue os recursos? Eu sei que ele se hospedou no hotel. Ele quem? Eu sei que o preposto, o Luiz, foi para um hotel. Me passou a informação. Um hotel aonde? Em Brasília. Me passou a informação, eu peguei a informação e passei lá para o Eduardo. Esse processo ele tinha às vezes duas. Em São Paulo normalmente você tinha um lugar que as pessoas iam. Mas outras cidades como Brasília, que poucas vezes se fez, eu pelo menos participei disso aí, eles não tinham local. Então você informava o lugar e eu não sei como é que esse recurso chegava lá. Então dizia, a pessoa vai estar em tal lugar. A pessoa tinha senha, o cara tinha senha, ia lá com a senha, passava o dinheiro. Então, no caso de Brasília, o endereço quem me deu foi ele. Ele se hospedou em um hotel e eu então fiz chegar através de Eduardo, passei para Eduardo e ele então acionou a área, porque Eduardo era um contato com essas coisas, né? Então, tanto ele me passou o endereço, como eu passei para ele o endereço, porque Brasília não tinha um local para ir buscar. Mais algum? Não. Esse hotel é algo que eu não vou conseguir buscar nunca, porque tem aquela informação de celular. Eu estou preocupado com essas informações, honestamente. Você gostaria de fazer mais alguma outra consideração final sobre esse tema específico? Doutor, alguma consideração? Doutora? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida livre assinado o termo que também registra o presente ato.